Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula do mini curso de introdução a Big Data e Data Science. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre introdução à linguagem R e como você consegue fazer para trabalhar e para conseguir alguns benefícios utilizando o R dentro do seu dia a dia, da sua plataforma, né? E bom, me apresentar, meu nome é Diego Nogari, eu sou MVP em Data Platform desde 2008. Eu fui Regional Mentor do PES aqui no Brasil entre 2014 e 2015. Eu fui Board Advisor do PES entre 2015 e 2016, né, ficando como Board Advisor até agora, no dia 1º de junho. E eu sou Chapter Leader do Codicando.net e SQL Server aqui em São Paulo, que é um grupo de usuários que a gente trabalha, a gente discute algumas coisinhas sobre a questão de SQL Server, Business Intelligence e coisas correlacionadas, tá ok? As coisas que eu escrevo, eu sempre publico ali no meu blog, né, em diegonogari.net. Eu também faço algumas coisas e publico alguns livros, ou faço participação em livros, coisas nesse sentido, e eu publico no livrosdonogari.com.br. Tem o site da minha empresa também que está aí na tela, no www.ngrsolutions.com.br, onde vocês encontram informações sobre treinamentos, consultoria que eu presto, esse tipo de coisas. E o site que a gente está lançando agora, que é o datascienceinstitute.com.br, que é um portal onde a gente vai ter alguns materiais relacionados a Big Data, Data Science, Data Visualization, Machine Learning, coisas nesse sentido, que é por onde esse treinamento está sendo entregue, beleza? Bom, a aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre R, né, como eu comentei agora há pouco, e vamos entender um pouquinho, né, vamos começar com isso. Mas antes, caso vocês tenham alguma dúvida com relação ao material que a gente está apresentando aqui nesse mini curso, enviem suas dúvidas para este endereço, né, http://bit.ly/24cnv e maiúsculo 8, tá ok? A gente vai tentar responder todas as perguntas aí na medida do possível e algumas delas a gente vai acabar falando pessoalmente aí na última aula, as perguntas que forem mais relevantes para o nosso conteúdo, beleza? Bom, um pouquinho sobre o R, né? O R é uma linguagem de programação que foi criada ali na década de 90 por estatísticos e matemáticos para estatísticos e matemáticos, para aquelas experiências e os processos de análise de dados pudessem ser feitos de uma forma muito mais simples, muito mais dinâmica. É uma linguagem extremamente usada por cientistas de dados ao redor do mundo, bastante gente usa o R e também o Python, né, em algumas outras vertentes. E o uso do R facilita muito o nosso dia a dia porque a gente consegue colocar bastante coisa para acontecer dentro da ferramenta, né? Então eu consigo trabalhar com a questão de data science de ponta a ponta. Então eu consigo ler dados, eu consigo trabalhar esses dados, fazer limpeza, fazer filtro, fazer algumas aplicações de processos de machine learning em cima dos dados, consigo dar uma olhada em alguns modelos estatísticos do que acontece com meus dados quando a gente está trabalhando. E a gente vai ver algumas dessas coisas hoje aqui nessa aula, tá ok? Bom, o R basicamente tem 5 tipos de dados, né? Então a gente consegue trabalhar com os dados como dados de caracteres, né? Então dados textos dentro do nosso ambiente, dados numéricos, né? Que são os números reais, dados inteiros, que também são números, né? Mas tem uma particularidade para se trabalhar entre eles, dados complexos, como dados que não fazem parte, né, desse universo que a gente está vendo até agora. Então, dados com informações mais científicas, eles acabam entrando em dados numéricos aí nesse segmento. E dados lógicos, que dentro de uma álgebra computacional, basicamente tudo que acontece dentro da máquina são sinais lógicos, né? Então, aquele bitzinho que vai rolando, né, aquele bitzinho que dá dentro do nosso processador, que ele deixa true ou false, é basicamente o que a gente tem aqui. E é uma das coisas que a gente tem aí como dado básico do R. Eu vou abrir aqui agora rapidinho o ambiente do R. Eu tenho um script aqui que eu criei para a gente ver algumas coisas bem básicas do R, mas que faz sentido para a gente. Antes da gente entrar e começar a escrever código em R, acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho do ambiente que a gente está trabalhando, né? Esse ambiente do R, basicamente, ele possui algumas áreas, né? Então, aqui, essa área aqui, esse quadrante aqui do RStudio, ele é
ele é uma parte do R, onde nós podemos escrever os códigos, né? Então, todo o código que a gente está escrevendo no R, a gente vai colocando ele aqui dentro, né? Dentro dessa parte aqui, e essa parte faz a escrita do dado. Quando a gente escreve ou quando a gente executa um pedaço de informação, ela migra para esta outra área e aqui fica o resultado, né? Fica o compilado, ou fica o resultado, né? A execução do que foi criado ali em cima, ela vem para cá. Outra coisa que pode acontecer é que na hora que a gente gera alguma coisa aqui nesses códigos, aqui dentro é gerado a variável ou o data frame ou qualquer coisa que tem aqui um array, uma matriz, uma interação. Eu consigo visualizá-la aqui nesse meu ambiente global do dado. E por fim, a terceira coisa que ela pode visualizar seria gerar aqui nesta área os gráficos que a gente está utilizando, né? Então, eu poderia gerar aqui dentro alguns gráficos. E essa área de plotagem, que a gente está vendo aqui, né, o plots, elas recebem justamente esse pedaço onde a gente plota um pedaço de informação como sendo um gráfico. Tá? Depois é possível dar zoom aqui no nosso gráfico, né, e visualizar ele numa janela separada do que essa janela aqui interna do RStudio. Isso facilita bastante para a gente conseguir ter uma compreensão do nosso dado de uma forma muito mais dinâmica. Tá ok? Bom, mas vamos lá. Como eu comentei para vocês, né, os tipos de dados básicos do nosso ambiente, eu tenho aqui algumas coisas, né, que são importantes para a gente começar o processo. A primeira coisa é esse símbolo aqui, de menor e tracinho, né, menor e o hífen. Isso aqui, ele é um símbolo, ele é uma operação de atribuição. O que isso significa? Eu estou atribuindo o valor que está aqui nesse pedaço numa variável, aqui eu estou chamando uma variável de x. Então se eu tenho aqui, nesse momento aqui, a informação 2, o que vai acontecer? A minha variável x vai receber o valor 2. Se eu tivesse a informação 2 entre aspas, né, entre apóstrofo aqui, o que aconteceria? O x receberia a informação 2. Só que, pelo fato dela estar com as aspas aqui, ele seria um campo texto, tá ok? A gente vai ver isso aqui nesse momento. A atribuição ela pode ser feita dentro do R com esse sinal, né, de menor e o hífen, né, o menor ou menos. E essa atribuição também pode ser feita com o sinal de igual. Tá? Então eu vou fazer aqui embaixo com o sinal de igual só para vocês darem uma olhada nisso. Então vamos lá. Para eu executar o código, eu seleciono ali em cima e dou Ctrl Enter, ou então seleciono aqui embaixo e dou Ctrl R de Run. Tá? Basicamente, o que esse código aqui fez? No primeiro momento, ele fez uma atribuição de valor do valor 1 para o valor x. Né? Então, se a gente olhar, depois que eu executei esse código aqui, este pedacinho da informação aqui foi gerado, e aqui embaixo mostrou o console para mim do que ele executou. Tá ok? Como é só uma operação de atribuição, ele não trouxe nenhum resultado diferente aqui embaixo no console, né, no resultado, então ele não teve que processar nada. Já o segundo momento aqui, que eu executei esse is.numeric e passei a variável x para ele, o que ele fez? Ele internamente rodou uma função chamada isNumeric, que verifica se esse operador realmente é um operador de número ou não. Então ele passou a variável, que no caso ali ela recebeu o valor 1, né, e um valor numérico, e ele percebeu que esse valor numérico ele é um valor numérico, né, então ele retornou true aqui no resultado. Este retorno aqui dessa execução do isNumeric retornou esse true aqui pra gente. Por quê? Porque é o processo que ele fez. Se eu tivesse executado agora, né, ainda mantendo essa variável x sendo valor numérico, e executasse aqui, olha só o resultado que ele teria. Esse isCharacter retornaria para mim aqui o false. Por quê? Porque o valor 1 que eu passei lá, né, que é esse modelo de atribuição aqui, ele passou 1 como sendo um valor numérico, não como sendo um valor caractere. Tá ok? Então existe essa diferenciação dentro aqui do R.
Outra coisa, o R é case sensitive. Se por um acaso eu tivesse colocado aqui o... Eu vou deixar o X aqui minúsculo ainda, né? Mas eu vou colocar aqui embaixo a atribuição do texto como 2. E aqui vou deixar o maiúsculo também, né? Então vamos lá, eu vou fazer a atribuição e eu vou fazer a verificação. Numa execução direta, né? Na execução aqui que eu peguei esses dois elementos aqui, né? X igual a 2 e verificando se is character X, os dois maiúsculos aqui, ele retornou para mim aqui embaixo esse conjunto de operações, né? Isso foi executado, né? X igual a 2. Então o operador de atribuição passou o valor 2 caractere para o X e o isCharacter, essa função de caractere, recebeu o valor do X, né? Então ele viu que é true. Porém, esse X é maiúsculo e esse X é minúsculo. Se por um acaso eu executar os dois códigos junto aqui, os dois resultados serão true, tá? Executei aqui em cima. Aqui, os dois resultados que eu tive... Os dois resultados que eu tive aqui da minha... Eita. Os dois resultados que eu tive aqui do meu resultado foi true e true. Porém, um é inteiro, um é numérico, né? Então aqui, aliás, aqui é 1, né? Numérico. E aqui o 2, caractere. Beleza? Então assim, nessa forma a gente tem essas possibilidades de fazer validação. E cada vez que eu crio uma variável nova, essa variável ela fica aqui disposta no ambiente, né? Então eu tinha criado no primeiro momento aqui o x1 e agora eu criei o x maiúsculo 2 e veio para cá. Então reparem que os valores ficam aqui da forma como eles são apresentados, tá ok? Beleza, a mesma coisa eu faço para o integer aqui, né? Eu posso selecionar esse resultado aqui, essa execução e validar. Outra coisa que eu posso fazer também é fazer uma atribuição para minha variável x, né? E aqui eu tenho uma operação matemática, né? Estou fazendo aqui uma soma qualquer em cima do valor. Quando eu faço essa soma aqui, ele trouxe para mim aqui o valor. Esse valor ele vai ser inteiro ou vai ser numérico? Vamos ver? Ó. Olha só, por mais que a operação seja numérica, né? Aqui eu tenho a operação que foi executada e aqui eu tenho as duas consultas, isInteger e isNumeric. Porém, o integer é false e numeric é true, porque dentro da estrutura dele é dessa forma que ele interpreta os valores. Então, valores numéricos ficam, eles abrangem uma área muito maior de possibilidades aqui dentro da nossa observação dos processos, tá ok? A mesma coisa acontece para o ambiente lógico. X recebe true. Reparem que o true tem que ser maiúsculo. Se eu colocar true minúsculo aqui, ó, olha o resultado que ele deu aqui embaixo. True maiúsculo aqui passou, né? Isso aqui funcionou sem problema. Já aqui com true minúsculo, ele falou que isso aqui é um objeto não encontrado. Ele não é reconhecido como objeto para essa operação. Então é importante que a gente tenha isso em mente, como a ferramenta é case sensitive. Isso aqui true, isso aqui false, né? Então eu preciso saber como receber esses valores aqui, ok? Super importante para o nosso ambiente, para o nosso entendimento da ferramenta, da solução, tá ok? Então esses são os tipos de dados básicos que a gente tem dentro do R quando a gente trabalha aí com a ferramenta, tá? Outras duas coisas super importantes para a gente trabalhar e para a gente conhecer dentro do R é a questão de vetores e matrizes. O vetor nada mais é que um array de uma única dimensão, tá? Geralmente ele é linear, então você tem aqui uma cadeia de caracteres um ao lado do outro, seguindo um array de posições. Já uma matriz é um array de multidimensões, eu posso ter n dimensões ali dentro.
onde cada uma dessas dimensões ela é um vetor exclusivo. Então, imagina, eu tenho aqui, imaginando, né, aqui a parte de cima, eu tenho aqui uma posição, duas posições, três, quatro posições. Não estou nem falando que isso é o número do índice dele, tá? Não é essa questão. Eu estou falando que dentro dessa posição eu poderia ter um outro array aqui dentro de posições, né? Poderia ser um outro vetor aqui dentro com mais algumas posições. A mesma coisa aconteceria aqui no meu elemento 2 e assim eu poderia seguir. E dentro desse elemento, por exemplo aqui, dentro da primeira posição aqui do 1, eu poderia ter um array, aqui outro array, aqui outro array, e assim segue. Então eu teria ali N dimensões acontecendo dentro do meu ambiente. Isso é o que caracteriza pra gente aí uma matriz, ok? Vamos ver como que isso fica dentro do R, tá? No R também a gente tem essa possibilidade de trabalhar com matrizes. Eu vou criar aqui a primeira possibilidade de criação de matrizes, de vetores, é utilizando aqui o meu conjunto, né, o meu caractere especial aí C. Eu abro e fecho o parênteses e passo ali dentro uma cadeia de caracteres para ele. Se eu faço isso, aqui embaixo eu fiz a execução desse código aqui, e aqui embaixo ele trouxe para mim essa execução, resultou neste resultado, né? Se eu faço isso atribuindo a uma variável x, o que acontece? Essa minha variável x passou a receber esses valores, né? Então eu tenho aqui a posição de 1 a 4 com os valores 5, 6, 7, 8, tá ok? Essa aqui é a forma mais explícita de eu falar como que funciona a minha criação de arrays, tá? E se eu fizer aqui de novo a execução para verificar se isso aqui é um vetor, ele é um vetor para mim. A segunda forma de eu fazer isso aqui é informando aqui com o caractere 2 pontos. Então se eu falo 9, 2 pontos, 12, ele vai criar para mim uma cadeia de caracteres indo 9, 10, 11, 12. Esse símbolo aqui, ele faz para mim ser alguma coisa do tipo complete até. Então ele vai pegar do 9, ele vai inferir para mim aqui o 10 e o 11. Então o 9 ficaria aqui, o 12 ficaria aqui, e ele fez para mim essa completude do ambiente. Da mesma forma, se eu executar este código aqui, ele vai criar para mim aqui agora um array indo do 9 ao 12, né, como a gente definiu. E se eu verificar que isso aqui é um vetor, tá aqui o resultado. Esse código aqui retornou true para mim, ok? Então isso faz com que eu tenha aqui a criação dos meus vetores. A criação da matriz, ela é muito parecida com isso, tá? O que eu vou fazer aqui vai ser criar uma matriz, passando para ela algumas posições, tá? Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia passar também da mesma forma, né? 1, 2.6, tá? Ele criaria para mim essa possibilidade. Eu estou falando para ele, olha, nessa matriz você tem aqui um n-row, né? Que seria o número de linhas que essa matriz teria. Então é uma matriz com 2 linhas e 3 colunas. E eu estou falando que ela vai fazer a escrita do meu dado por linha, tá vendo? O by row igual true aqui, eu vou fazer a escrita do dado por linha. Se eu executar esse resultado aqui, primeiro eu vou carregar a minha matriz com esse valor, né? Reparem que aqui ela já agora é uma matriz com esses caracteres, né? Então, e aqui tem os valores que estão sendo aplicados em cada uma desses resultados. Quando eu executo isso daqui, olha só, como eu falei para ele escrever by row aqui, como eu falei para ele escrever aqui by row, o que ele fez? Ele escreveu por linha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Porque era por linha, né? Então, o conjunto de caracteres viria por aqui até completar todas as colunas que forem formadas nesse parâmetro. Então ele completou 1, 2, 3, completei, vou para a linha seguinte, 4, 5, 6, tá ok? Dessa forma ele fez
a criação dessa matriz. A mesma coisa que eu vou pegar a mesma matriz, tá? Informando aqui 2 linhas e 3 colunas, só que agora o by row false. Para quê? Para que ele faça a escrita dessa minha variável, só que por coluna. Olha só como ficou o resultado. Ao invés dele escrever nessa direção, ele escreveu agora nessa direção. Porque o by row está como falso. Então ele escreveu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Justamente para poder completar a parametrização que foi passada, né, pelo NRows e o NCalls, né, número de linhas e número de colunas, e alcançar esse resultado que a gente precisava. Tá? Aqui agora eu vou inverter. Eu vou falar para ele, olha, crie para mim aqui por NRows, né, passando 3, sendo 3 linhas que eu quero e 2 colunas nessas minhas linhas. Se eu executar e passando ali o parâmetro, né, como o by row sendo false, o que ele fez? Escreveu para cá, populou a quantidade de linhas e colunas que eu deveria ter aqui e gerou para mim essa matriz de 3 linhas por 2 colunas, tá? Com isso a gente consegue criar também esse processo de matriz. Funções dentro do R facilitam bastante a vida, porque ela cria e armazena em um objeto único, né? Então eu consigo pegar e fazer uma criação de uma função e chamá-la no decorrer da minha aplicação. Não preciso ficar reescrevendo o código toda hora para fazer aquela operação. E o objeto é chamado e a função então ela passa a ser executada com aquele código que está lá dentro. Vendo isso dentro do R, seria alguma coisa nessa linha, né? Então estou criando aqui uma variável, de novo, né, a x. Estou falando para ela que ela vai ter uma atribuição. Deixa eu aumentar o zoom aqui. A minha variável x vai ter uma atribuição de uma função que vai chamar, que vai ter 2 valores, né, passando por parâmetro para ela a e b. E se qual que é o código dessa execução? É a vezes b, tá? Então, se eu chamar aqui depois de novo essa função e passar para ela 2 valores, vai pegar esses valores e vai multiplicar um pelo outro. Olhando isso aqui, né, vou criar a minha função, Ctrl R aqui, ele deixou para cá a minha função. Se eu executar esse comando agora, ele vai pegar e vai executar, beleza. 5 vezes 2 é 10, se eu colocar aqui 5 vezes 5 vai ser 25, e assim segue o resultado, né? Então, essa função que eu escrevi, ela recebe os 2 valores e faz a multiplicação deles. 5 vezes 2, 10, 5 vezes 5, 25, e assim segue a vida, né? Então, toda hora que eu criar meu processo aqui, ele vai chamar e vai utilizar essa função cada vez que eu chamá-la, né? Ok? Lembrando que eu estou toda hora utilizando a mesma variável, tá? É o x minúsculo, x minúsculo, x minúsculo, justamente para manter o padrão e vocês conseguirem ver que, independente de qual seja a variável que você está utilizando, ela pode receber N coisas, tá? N data types diferentes, então N objetos diferentes associados a essa mesma variável. Coisas para a gente trabalhar com pacotes extras, né? Muitas vezes o que a gente está fazendo, alguém já desenvolveu e alguém já fez. E isso facilita demais a nossa vida para conseguir criar algumas coisas mais importantes para a gente pensar aí no momento do nosso business, do que de fato criar a solução ou criar um processo, ou criar um desafio tecnológico para a gente para resolver um problema. Às vezes a gente utiliza algumas coisas que as pessoas já criaram e facilita bastante a nossa vida para agilizar o processo. Para isso, a gente tem o CRUN, né, que é o Comprehensive R... Deixa eu pegar o nome certo do CRUN para não falar besteira para vocês. The Comprehensive R Archive Network, né, que é a sigla de CRUN. Ah, tá aqui na tela, eu não me atentei a isso. E a gente consegue ver essas variáveis, esses pacotes criados dentro do nosso ambiente. E para utilizar esse pacote é super simples, tá? A primeira coisa que você tem que fazer é descobrir qual pacote a gente quer. E dentro do CRUN existem N pacotes sendo publicados todo dia, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês aqui o site do CRUN, né, do Comprehensive R Archive Network. Aqui dentro você consegue fazer o download do R, fazer download se precisar depois procurar aqui o RStudio, facilita bastante a nossa vida. Se você clica aqui, né, Download R for Windows,
para fazer o download da ferramenta para Windows ou para Mac ou para desktop, para Linux aqui. Você vem para cá e você faz a instalação do ambiente. Olhando os pacotes que estão disponíveis para o R, repara só, isso é só pacote de hoje, tá? Do dia 13. A gente está olhando aqui para cima. Opa. Deixa eu riscar de novo aqui. Aqui a separação de novo. Eita, nós. Tá, agora foi. Aqui eu tenho a separação de pacotes que foram criados hoje. Aqui para baixo foram criados ontem. E aqui eu tenho, né, o nome do pacote. E aqui eu tenho a descrição do que esse pacote faz, tá? Então facilita bastante a nossa vida quando a gente estiver trabalhando aí com alguma coisa. Por exemplo, quero trabalhar ali integrado com alguma coisa da minha web, né? E eu quero validar se o JSON que estou recebendo ele é um JSON válido, é um JSON que está funcional para o que eu estou buscando. Tem um pacote criado hoje aqui, o objetivo dele, né, que é um validate JSON, que chama JSON validate. Então eu poderia pegar esse pacote e começar a trabalhar em cima dele, tá? Então são coisas que assim, facilitam bastante a nossa vida. Quero desenvolver o meu próprio para poder criar e para poder colaborar com a comunidade de R, porque eu gostei, eu quero poder ajudá-los de alguma forma. Beleza, aqui dentro também, dentro lá do CRUN, você consegue pegar aqui essas informações e montar seu próprio pacote, tá? Aí você pega o seu pacote, desenvolve ele, escreve, publica lá no CRUN e você pode ajudar a vida de alguém aí que você tiver com alguma... o que você desenvolveu e pode ajudar alguém a acelerar o projeto dele, tá ok? Isso é bem bacana para a gente conseguir manter a nossa comunidade ativa. Tá? E os 3 passos para a gente utilizar os pacotes primeiro eu vou instalar o pacote, eu vou carregar o pacote e vou utilizar. Vendo isso dentro do R, basicamente é o seguinte. Aqui eu tenho o código, né, para fazer a instalação do pacote. Ele se chama install package, install.packages, e passo o nome dele por parâmetro e faço a execução desse cara. Ele vai lá, busca dentro do CRUN esse pacote que eu estou mandando instalar e vai fazer a instalação. Ele avisa para mim, terminou a instalação aqui e foi instalado. Para chamar o pacote, eu uso essa função chamada library, que ele vai carregar o pacote para mim. Nesse momento, esse pacote que eu utilizei aqui é um pacote de cores, tá? Ele permite com que eu veja algumas outras cores diferentes do que a gente tem por padrão no R, tá? Então eu quero mudar aqui, por exemplo, eu marquei ali a Dark2 para a gente observar. A Dark2 tem esse pacote de cores aqui, né? Então eu quero visualizar, eu quero começar a imprimir meus gráficos nessas cores aqui, ou fazer alguma interação utilizando essas cores. Eu coloquei a Dark2 por questão que eu escolhi a Dark2, poderia ser qualquer outra. E olha só, o que eu estou fazendo agora, né? Peguei aqui uma variável chamada paleta, que vai ser minha paleta de cores, passei para ela um texto chamado Dark2, e olha só, vou chamar uma função chamada display.brewer.pal, né, de paleta. Vou falar para ela qual que é a quantidade de cores que eu quero ver e qual que é a paleta que eu quero utilizar, que aí, no caso é essa paleta Dark2 que eu selecionei. Se eu executar esse cara, o resultado que ele traz para mim aqui, né, a execução desse pedaço, ele traz para mim a impressão aqui de todas as cores que eu tenho naquela paleta, né, as 8 cores, né, que é esse parâmetro que eu passei aqui, que eu tenho naquela paleta de cores. Eu posso também pegar isso aqui e atribuir isso dentro de uma variável. Então, repara, este código cores.brewer atribuiu para mim aqui, dentro do array, né? Esse cores.brewer aqui jogou para mim um array de cores aqui, e esse array de cores também está aqui, né? E os valores deles são os valores hexadecimais das cores. Então reparem que tem aqui as cores de 1 a 5 sendo populadas dentro da ferramenta. Ok? Beleza. A outra coisa que é interessante para a gente trabalhar é a questão do diretório de trabalho, né? Que é o WD aí, que é o Work Directory. Isso aqui basicamente que ele faz. Na hora que eu instalo o R, o framework do R, não o RStudio, tá? O framework do R, ele coloca para mim que todos os pacotes ou todas as coisas que eu vou trabalhar, elas estão dentro desse caminho, né? Chamado
user barra o nome do usuário e barra documents. Isso para facilitar a criação dos documentos aqui dentro do R. Quando a gente precisa mudar esse pacote por algum motivo, mudar esse caminho local por algum motivo, eu tenho duas formas de fazer isso daí. Na verdade, é uma forma só, né, chamada setwd, que eu vou expor para ele qual que é o work directory. Então, faço o meu setwd, e se eu recebo aqui, eu puxo de novo, né, o valor, ele mostra para mim aqui que agora não é mais no caminho padrão dele, e sim no caminho novo que a gente definiu, tá ok? Dessa forma, aí para passar isso, né, eu tenho duas formas. Ou eu utilizo a contrabarra aqui para o meu caminho, né? Ou então, o que eu faço é passar barra barra para ele conseguir identificar que aqui eu estou falando que é um caminho um caminho Unicode aqui para eu escrever meu endereço, tá? Eu vou pegar aqui de novo, né? Executo getwd. Reparem que aqui embaixo agora o meu work directory é esse segundo work directory aqui, ok? Vou voltar esse cara para cá porque ele vai ser utilizado aqui para eu fazer as próximas coisas. A leitura de pacotes externos dentro do R também facilita bastante a nossa vida para pacotes não, né, de dados externos. Facilita bastante a nossa vida para conseguir trazer informação para cá e trabalhar com essa informação de alguma forma. Então, eu tenho os pacotes específicos para ler um monte de coisa. Então, eu leio o CSV, eu leio o TSV, né, que é ou Comma Separated Value, ou Tab Separated Value, ou eu uso o R, o DBC, para ler qualquer coisa com o DBC dentro do R, ou uso pacotes do MySQL, pacotes do Oracle, pacote da SQL Server, pacote de NoSQL, né, como Mongo, Cassandra e por aí vai. Tem um monte de forma de interagir com os dados dentro do R. E cada um tem seu pacote específico. Ou você tem o R, ODBC, o R, o LDB, que são pacotes mais genéricos para conectores um pouco mais abrangentes. Para volume baixo de dados é muito comum a gente acabar lendo arquivos CSV. Então eu vou mostrar aqui para vocês rapidinho como que a gente faz para fazer leitura de arquivos CSV, né? Nesse momento atrás, o que a gente fez aqui foi setar qual que era o work directory do nosso ambiente. Dentro desse work directory, eu tenho um arquivo chamado dadosbrutos.csv, tá? Então eu vou criar aqui um cara chamado nome do arquivo. Eu vou para ele, R, faz o seguinte, chama uma função interna sua chamada read.csv, que vai ler o cara chamado nome do arquivo, que aqui é essa variável que eu acabei de criar, que ela tem um cabeçalho, e o separador desse cara aqui é ponto e vírgula, tá? E joga ele dentro da minha variável dados. Faz um processo de atribuição. Ele vai fazer a leitura para mim, tá? Pegou esse cara aqui, fez a leitura, jogou para cá, e se eu olho aqui em cima nas minhas observações, eu tenho aqui que essa leitura dos dados gerou para mim aqui 66.640 observações, que seriam linhas do meu ambiente, e separado por 18 variáveis, tá? Aí eu posso fazer uma leitura aqui do meu dados, que vai mostrar para mim, olha, o head de dados, né, ele vai pegar como se fosse a cabeça desse ambiente, vai falar assim, olha, o head de dados, as 6 primeiras ocorrências dele são essas aqui. Então, o ano, o FID, o município ID, município, região metropolitana, e assim segue, tá? Poderia também passar para ele qual que é o tamanho do head que eu quero. Por padrão ele traz 6, mas se eu quisesse 10 eu poderia passar, se eu quisesse 2 eu poderia passar, tá? Ele vai sempre respeitar essa informação que a gente passar aqui no parâmetro, porque é um parâmetro opcional para essa minha função. A mesma coisa para o tail. Da mesma forma que o head traz os primeiros elementos, o tail traz os últimos elementos. Por padrão, os 6 últimos elementos aqui. Se eu quisesse os 10 últimos elementos, poderia puxar aqui um tail de 10. Se eu quisesse somente os 2 últimos elementos, tail de 2, tá? Outra coisa que eu posso fazer para cá, que é chamar o summary do meu ambiente. Ele vai fazer algumas análises em cima dos dados e vai falar assim, olha, o que eu encontrei aqui dentro desses dados, dentro dessa variável que eu utilizei aqui, que no caso não é a variável, né, é a coluna que a gente está utilizando. Ó, o valor mínimo dela foi 0, o primeiro quartil dela foi 4.415, a mediana, que é diferente da média, tá pessoal? A mediana é 10.080,
a média 19.627, o terceiro quartil 21.778 e o valor máximo dela aqui 829.565. Isso aqui são informações estatísticas do nosso ambiente, né, que facilita muito com que a gente consiga aqui olhar e bater o olho e tomar alguma decisão aqui estratégica para esse cenário que a gente está olhando. No caso, o que a gente está olhando aqui é o valor da agropecuária, né? Então é o quanto de agropecuária que foi gerado nesse momento que a gente está utilizando. Porém, ela está possuindo aqui, no caso, 18 variáveis, que seriam 18 colunas dessa minha observação. Eu posso fazer também uma leitura para eu ler menos colunas, né? Então, no caso aqui, dentro desses meus dados, eu vou pegar aqui uma mini observação desses dados, uma mini exposição disso aqui sendo recebendo, né, informação do meu data frame, seria aqui assim, né, o data frame, e quando eu abro o colchete, põe a vírgula e fecho o colchete, o que esse cara faz para mim? Aqui segue a mesma orientação que eu tenho com arrays, né? Então aqui eu tenho as linhas e aqui eu tenho as colunas. Então, se eu quero pegar todas as linhas, só que só de algumas colunas, como que eu faço isso? Dentro aqui do meu dados, né, que é meu data frame, eu abri o colchete aqui. Repara que eu não passei nada de informação de filtro para minha linha. Coloquei a vírgula e passei o array, né, aquele meu caractere especial de criação de vetores. Eu passei aqui um vetor com 4 posições, falando quais eram as colunas que eu queria desses dados. Então, município, microrregião, população e ano. Então, com isso, eu jogo aqui para dentro dessa minha variável nova, chamada menos colunas, a possibilidade de, ao invés de ter 18 variáveis, ter apenas 4, que são aquelas 4 que eu acabei de definir. Só que as minhas linhas, né, a quantidade de linhas que eu tenho, continuam as mesmas, tá ok? E agora o que eu quero fazer aqui é pegar menos informação ainda. O que é agora? Eu quero pegar aqui somente informação de Mogi das Cruzes e do ano de 2010. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara e vou jogar dentro de uma outra variável chamada aqui Mogi das Cruzes. Olha só o que acabou transformando aqui. Primeira coisa que eu fiz foi fazer uma redução do meu ambiente de 66.640 observações e 18 variáveis para 66.640 observações por apenas 4 variáveis. E agora eu fiz uma diminuição ainda maior, falando assim, olha, pega só o que eu tenho ali em Mogi das Cruzes, né, no ano 2010, de todas as variáveis que eu tinha. Então eu fui reduzindo o volume daqui para cá e agora o volume daqui para cá. Nesse momento, essa minha variável Mogi das Cruzes, ela possui esses dados aqui, tá? Que são informações aqui do município, a microrregião que eu estava utilizando, a população desse local e o ano que esse dado foi gerado lá dentro do IBGE, tá ok? Então com isso a gente viu como fazer essa leitura e essas manipulações aí super rápidas, super pequenininhas de dados externos. E a plotagem de gráfico, só para a gente ver, né, a finalização desse cenário acontecendo, ela pode ser feita de algumas formas, tá? A forma mais básica da gente fazer algum gráfico dentro do R é utilizando as próprias chamadas dos pacotes internos do R. Então, chamando ali um hist, chamando um plot, chamando um py, que isso aí gera para mim algumas representações gráficas dos dados que eu estou querendo analisar. Se eu quisesse fazer alguma coisa mais elaborada, eu poderia usar o ggplot2 ou ggplot2, dependendo de onde você estiver ouvindo o material. Ele facilita bastante a vida porque ele gera o gráfico pra gente de uma forma muito mais interativa e muito mais dinâmica, tá? Eu vou gerar de novo aqui o gráfico, na verdade eu vou gerar o gráfico a primeira vez aqui no vídeo, né? Pra vocês verem como que ele funciona. A primeira coisa que eu vou fazer aqui vai se chamar py, Mogi das Cruzes, população, que é, dentro de um gráfico de pizza, um gráfico de área, mostra pra mim o dado de população daquele data frame que a gente está utilizando, tá ok? Então, quando eu faço execução,
olha só o que ele fez. Lembra que eu comentei com vocês que disso aqui eu poderia vir para cá ou para cá. Nesse caso, o que ele fez? Ele trouxe a informação para cá e montou para mim o meu gráfico de pizza aqui. Tá? Ainda está meio feinho, porque eu não tenho informação quase nada para ele. Na verdade, assim, eu não consigo ler esse dado com uma clareza muito grande. Né? Então, o que eu faço? Eu posso adicionar também como parâmetro aqui para essa minha função pi que eu chamei aqui, eu posso adicionar parâmetros como label. O que é isso? Ele vai escrever alguma coisa naquelas séries que ele está imprimindo na tela. Então eu uso uma outra função chamada paste, que ela concatena valores. Então esse paste vai concatenar para mim informação aqui de município, né? Deixa eu rodar para cá. Aumentar aqui a informação para mim de o nome do município, 2 pontos, a população desse local. Vamos ver como que fica? Vou de novo executar esse cara. Bem melhor, né? Agora eu consigo saber que este pedacinho aqui faz parte aqui de Itacoaxetuba. Esse pedaço maior aqui faz parte de Mogi das Cruzes. E assim segue a minha informação, né? Esse pedaço aqui é de Poá e assim segue para as outras regiões. Só que as cores ainda continuam feias para cá. Lembra que a gente criou um pacote ali em cima, um pacote externo chamado RBrewer? Cadê aqui? RColor Brewer. O que esse cara faz? Ele traz pra gente uma possibilidade de cores, né? Reparem que aqui eu tenho ainda o array de cores desse meu objeto, né? Que tá aqui. O array de cores desse meu objeto. O que eu vou fazer agora? Mais um item que eu passo para esse meu gráfico aqui de pizza o parâmetro call, de color. E para cá eu passo então para ele aquele vetor de cores com 5 posições que a gente acabou com algumas posições que a gente acabou criando, né? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou imprimir de novo aqui o gráfico, só que passando o array de cores. Olha como que ele fica. Muito mais fácil da gente analisar e muito mais bonito de ser visto. Obviamente, ainda tem muita coisa para melhorar, tem muita coisa que a gente poderia trabalhar aqui com questão de formatação, tudo, mas isso aqui já traz para a gente uma possibilidade grande de coisas para se fazer. Tá ok? Então, com isso a gente vê aí essas possibilidades de fazer plotagem dentro do ambiente. Ok? Bom, com isso a gente encerra esse material sobre R, né, um material introdutório sobre R. E caso vocês tenham alguma dúvida sobre isso, não esqueçam de preencher o formulário com a sua dúvida, que isso pode também ajudar algumas outras pessoas no decorrer do treinamento. Tá ok? Caso alguém queira o certificado de participação, é só entrar ali no datascienceinstitute.com.br/certificado de participação e ali dentro você tem as instruções para fazer a solicitação do seu certificado. Ok? Só lembrando, eu estou escrevendo um livro com o Thiago Zavascki, esse livro de Azure Machine Learning com R, é uma análise preditiva, né, com Azure Machine Learning R, e se você quiser comprar esse livro, ele está ali no www.livrosdonogari.com.br, ok? Ele estava com preço promocional até o dia 10 e já acabou o preço promocional, então ele volta com o preço original de capa, ok? Senhores, obrigado, espero que vocês tenham gostado da apresentação e a gente se vê até logo. Falou, tchau, tchau.